Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com nossa aula de língua portuguesa, onde estamos nos encantando com os poemas e com as quadrinhas. Unidade 4. Quem recita, seus males evita. Bom, hoje a nossa atividade será no caderno. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Vamos fazer uma lista com os títulos dos poemas que aprendemos nesta unidade. Bom, então já sabem, teremos que fazer uma lista. Nós vamos escrever o título, o nome de todos os poemas que nós já vimos nesta nossa unidade, certo? Vocês já pegaram o caderno, o lápis, sim? Bom, eu coloquei aqui, capriche na letrinha. Nós vamos fazer uma lista com 5 títulos. E o primeiro título, vocês lembram qual foi o primeiro poema que nós conversamos? Sim? Bom, voltem, abram o livrinho lá na página 59. Já abriram? Sim? Tente ler. Isso! O primeiro poema que nós vimos, que nós conversamos, que nós apreciamos foi Convite. Muito bem. E convite? Começa com qual letrinha? Ótimo! Começa com a letrinha C. Então vamos escrever convite. Como que é o com? Muito bem! O C, o O e o N. Vamos lá? Convite. Pode escrever. Prontinho? Sim? E agora? Vocês lembram qual foi o segundo poema que nós conversamos, que nós apreciamos? Sim? Eu lembro que eu falei que ele iniciava como uma cantiga. Lembraram? Muito bem! É Sexta Rua. Mas qual era o título desse poema? Se vocês abrirem o livro lá na página 60, vocês já vão encontrar. Abriram? Encontraram? Sim? Começa com P. Paraíso. Muito bem. O segundo poema foi Paraíso. E como que eu começo? Pá de Paulo. Muito bem. O P e o A. Vamos escrever? Paraíso. Vamos ler? Paraíso. Pode escrever. E agora, vocês lembram qual foi o terceiro poema que nós vimos, que nós nos encantamos? Sim? Muito bem! A Casa, que está lá na página 64. Já acharam? Vamos escrever A Casa. Essa tá fácil. Vamos lá? Começa com a letrinha A. Vamos lá. A Casa. Pronto. Vamos ler? A Casa.
Pronto? E agora? Qual será o quarto poema que nós apreciamos? Lembraram? Abram lá na página 69 que vocês já vão descobrir. Prontinho? Isso mesmo! João de Barro e Maria da Toca. É um título bem comprido, não é mesmo? Mas vamos escrever. João começa com a letrinha J. Muito bem. E para ficar Jô, qual é a outra letrinha? Ótimo! O. Vamos escrever, mas já vamos escrever todo ele, combinado? Vamos lá! João de Barro e Maria da Toca. Vamos ler? Vocês me ajudam? Vamos lá! João de Barro e Maria da Toca. Pode copiar. Prontinho? E agora, qual será que foi o quinto poema que nós conversamos e apreciamos? Foi logo depois do João de Barro. E vocês lembram que eles falavam da mesma coisa? Sim? Isso mesmo, era da venda das casinhas. E qual era o título? Pode abrir lá na página 70. Acharam? Isso mesmo, classificados poéticos. Vamos escrever? Vamos lá? Estão preparados? Vamos ler? Vocês me ajudam? Classificados poéticos. Pronto? Pode escrever. Bom, terminamos essa atividade com a lista dos títulos dos poemas que nós apreciamos. E a nossa aula também já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Estamos estudando os verbetes de curiosidade dos bichinhos de jardim. Na última aula, nós aprendemos sobre o sapo cururu e descobrimos que ele é um dos maiores sapos do mundo. Eu até deixei um videozinho aí para vocês aprenderem a fazer um sapinho. Aprenderam? Pois eu tenho alguns alunos que postaram fotos até brincando de corrida com os sapinhos. Gostaram? Então, para a aula de hoje, temos outra curiosidade sobre as abelhas. Isso mesmo. E também vamos aprender um pouquinho mais sobre a letra H. Sobre a letra H. Abram o livro lá na página 89 e vamos fazer a atividade 8, certo? Olha só. Vamos aprender um pouco sobre a letra H? Leia a curiosidade a seguir. Você sabia que as abelhas têm 5 olhos? 5! Ai, é muito olho, né? Olha só, são 3 pequenininhos no topo da cabeça e 2 maiores na frente. A gente olhando para a abelha não percebe isso, mas gente, olha só. 3 olhos pequenininhos aqui e os 2 maiores dos lados. Que legal, né? E agora, olhem bem, abelhas. Tem a letrinha H aqui, certo? Se de repente vocês não escreverem a letrinha H, como que a gente vai ler essa palavrinha? Isso mesmo, abelas. Sabe por quê? Vou dar uma dica. A letra H sozinha, ela não tem som. Ela precisa sempre estar acompanhada de algum amiguinho, certo? A letra L, a letra N, a letra C, elas são as que acompanham a letra H. Uma das que acompanham, né? Então, olha só. Abelhas. Se eu tirar o H, vai ficar abelas.
E se de repente escreveu correndo e esqueceu de colocar o L e colocou só o H, sabe como que vai ler? Abeas. Vai ler abeas. Sabe o que é isso? Não, né? Então, na hora de escrever, tem que prestar bastante atenção e tem que colocar as letrinhas certinhos, ó. A, B, Lhas. Lhas. L, H. Isso mesmo. E olha só, pequenininho. Se de repente você não escrever a letra H, ele vai ficar pequenininho. Isso mesmo. Nem dá para entender direito a palavra, né? Olha só. E se você escrever rapidinho, esquecer a letra N e colocar só H, vai ficar pequenininho. Viu? A letra H sozinha, ela não tem o som, ela precisa estar acompanhada dos amigos. Então, sempre escrevendo com cuidado. Abelhas, pequenininho. E muitas outras palavras que a gente escreve tem que ter esse mesmo cuidado, né? Então, olha só. Na letrinha B, diz assim, ó. Descubra o que pode acontecer com as palavras da lista abaixo se vocês acrescentarem H na hora de escrever. Então, olha só como muda cada palavrinha. Então, com o livro aberto, lápis na mão, então, olha só. Mala com malha. Por que ficou malha? Porque colocou H. Então, ó, mala, quando coloca o H, fica malha. Fila. Fila. Se eu colocar a letra H do lado do L, vai ficar como? Muito bem, vai ficar filha. Viu como fica diferente? Como muda a palavra? Galo. Se eu colocar a letra H, como é que vai ficar? Quem responde aí para mim? Muito bem, galho. Estão prestando bem atenção? Vamos para a próxima. Tela. Se eu colocar o H, vai ficar telha. Mudou totalmente a palavra. Outra, mola. Se eu colocar a letra H, vai ficar o quê? Molha. Vai molhar tudo. É verdade. Então vamos lá. Fala. E se na fala eu colocar a letra H, vai ficar falha. E tem que ter cuidado, né? E na hora de escrever, se não colocar, vai falhar, mas sem o H, vai ficar só falando. Ai, que confusão que a Pro tá fazendo. Então, ó, falha. Agora, vamos colocar o H do lado da letra N, certo? Vamos lá. Tina, a tina. Se eu colocar a letra H, vai ficar tinha. Isso mesmo. Tina, tinha. Vamos lá. Mina. Se colocar a letra H na mina, vai ficar como? Vai ficar minha. E a gana? Gana. Se eu colocar a letra H, vai ficar como? Ganha. Essa palavrinha de ganhar a gente sempre gosta, né? Porque a gente sempre tá ganhando alguma coisa. Vamos lá? Mana. Se eu colocar a letra H, vai ficar manha. Que muita gente faz manha aí, né? Eu tô sabendo, hein? Pino. Se eu colocar a letra H, vai ficar pinho. Vocês perceberam como muda muito a palavra? Então, na hora de escrever, se a palavrinha precisa do H, coloquem certinho. Toda vez que a gente escreve, a gente tem que ler novamente para poder ver se está correta a escrita. Combinado? Fizeram tudo certinho aí? Então, para encerrar a aula de hoje, eu vou deixar uma tarefa. Corram pegar o caderno aí. Pegaram? Rapidinho, hein? Então, olha só. Para a tarefa, vocês vão copiar
a ficha técnica. Escrevam aí, tarefa, ficha técnica. Mas vocês vão deixar copiada no caderno. Só copiada, não vão preencher nada. Só copia. E daí, na próxima aula, vocês vão estar aí com vocês o caderno, já na página da ficha técnica, e a revistinha em mãos para a gente preencher juntos essa ficha, combinado? Então, copiem aí, ó, ficha técnica. Aí vocês colocam nome, que vai ser o nome do animalzinho que a gente vai pesquisar juntos, certo? Aí vocês vão pular uma linha e escrever onde vive. Aí juntos nós vamos escrever onde vive esse animalzinho, certo? Aí pulem novamente uma linha e escrevam a alimentação, para a gente juntos pesquisar e descobrir qual a alimentação desse animalzinho. Aí vocês pulam 2 linhas e escrevem predadores. Predadores são aqueles que comem esse bichinho, né? Então nós vamos descobrir quem são eles. E daí pulam uma linha, como se protegem. Vocês podem pausar o vídeo, copiar certinho aí no caderno, tá? E vamos responder juntos na próxima aula. E estejam com a revistinha em mãos. Um super beijo para vocês. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Adriana, do 3º ano. Na aula anterior eu deixei uma tarefa para vocês. E aí, conseguiram realizar? Isso mesmo, era a interpretação, né? Eu deixei 6 questões para que vocês voltassem o olhar de vocês lá para o conto africano, amigos, mas não para sempre, e respondessem as questões. Como foi? Conseguiram responder? Vamos fazer juntos? E aí, vocês gostaram do conto? Eu tenho certeza que sim. Então vamos à correção da nossa tarefa? Vamos lá? A primeira questão. Quais são os personagens do conto? Olha, eu acredito que essa questão aqui todo mundo aí conseguiu acertar, não é verdade? Que é a questão de número 1 aí, quem são os personagens? Está bem fácil, não está? E aí, quem são os personagens do conto? O gato e o rato. Muito bem. Vamos agora à questão de número 2. Por que o rato resolveu guardar o leite? E aí? Por que ele teve essa ideia de guardar o leite? Vamos ver? Olha, porque ele não queria passar fome durante a estação da seca. Então, eu irei repetir. Porque ele não queria passar fome durante a estação da seca. Por isso que ele teve essa ideia. E aí? Conseguiram acertar? Tenho certeza que sim. Então vamos para a próxima questão, aqui é de número 3. Qual foi o jeito que o gato e o rato encontraram para armazenar o leite? E aí, o que eles fizeram para armazenar o leite? No que eles transformaram o leite? Lembram-se? Olha, eles transformaram o leite em manteiga. Lembram-se lá quando eu falava para vocês, quando eu pronunciei aí a palavra ghee, né? Que é essa palavrinha aí que está escrita com a letra G, o H e tem os 2 E's, né? Ela é uma palavra aí de uma outra língua, porém nós pronunciamos ghee. Ela é uma manteiga especial usada aí em alguns países asiáticos. Então, crianças, o que ele fez? Eles transformaram leite em manteiga. Seria a forma o quê? Dela não estragar, certo? Então vamos para a nossa próxima questão, a de número 4. Onde eles guardaram o pote de manteiga e por quê? Então vamos na primeira aqui. Onde eles guardaram o pote da manteiga? Tá fácil, não está? No interior de uma velha igreja. Então vamos aqui na primeira parte. No interior de uma velha igreja. Por que eles tiveram assim, né, esse pensamento de guardar nessa velha igreja? O que eles pensavam que não aconteceria lá? Por quê? Porque
eles acreditavam que ninguém teria coragem de mexer lá, já que o templo é um lugar sagrado. Então eles imaginaram que lá estaria, muito bem guardado. Estaria assim no local, um local sagrado, então ninguém iria mexer na manteiga. Certo? Então vamos para a nossa próxima questão. Aquela questão longa de número 5. Quando a estação da seca chegou, o gato e o rato se alimentaram com os produtos que haviam nos celeiros. Mas o rato não parava de pensar na manteiga que estava escondida na igreja. Então ele armou um plano para ir comê-la. Crianças, qual foi esse plano? O que o rato inventava para poder ir sempre na igreja novamente? E aí? Está fácil também, não está? Vamos ver? Qual foi o plano dele? O rato inventou para o gato que precisava ir até a igreja para batizar a filha de sua irmã. O gato concordou sem desconfiar de nada. Então, na verdade, aí o rato estava sempre batizando alguém. E o coitado do gato não desconfiou de nada, certo? Então, essa é a resposta. E agora, vamos aí para a última questão. Vamos lá? Em que momento o gato percebeu que foi o rato que esvaziou o pote de manteiga? Então vocês se lembram que ele foi, o gatinho foi lá até a igreja, quando ele abriu estava vazio e ele ficou muito assustado. Neste momento ele desconfiou que era o amigo dele? Não, né? Então qual momento foi que ele desconfiou? Que foi o rato que havia devorado toda a manteiga? Vamos ver? Quando ele chegou na casa e descobriu que o rato tinha feito a trouxa e desaparecido no meio da floresta. Crianças, então, eu tenho certeza que vocês também conseguiram aí realizar a atividade. Eu tenho certeza que vocês gostaram desse conto africano. Então, encerro aqui mais uma aula e espero vocês para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo do material SESI do 4º ano, de língua portuguesa, não é mesmo? Bom, na aula anterior, nós vimos sobre os contos de artimanha e um conto em especial, não é mesmo? O conto A Dona Raposa e os Peixes. Hoje nós daremos continuidade às atividades referentes, mas eu quero que vocês peguem o livro do SESI, abram na página 76, lá na atividade 6. Antes de eu iniciar a atividade 6, que tal nós fazermos o reconto da Dona Raposa e os Peixes? Vamos fazer comigo? Eu trouxe um reconto aqui. Vamos relembrar os principais fatos desse conto de artimanhas, que dessa vez usou como personagens os animais, não é mesmo? Quais foram os personagens mesmo? Isso, o Senhor Raposo, a Dona Raposa e o tigre, não é mesmo? Então vamos ler, acompanhem comigo. O Senhor Raposo caminhava pela mata quando viu um rio cheio de peixes. Empolgado, pegou 3 traíras e levou para a esposa preparar. E o que aconteceu? Vamos lá? Ele sugere à esposa que faça um agrado ao seu tigre, convidando-o para almoçar com os dois. Ele tinha pego 3 e eles eram apenas 2, então o agrado era para o tigre. E o que depois aconteceu? Aí, enquanto a sua esposa fritava os peixes, ele saiu feliz da vida para convidar o tigre. Ele queria convidar o tigre para comer essa traíra. Ela decide provar um pedacinho de peixe para verificar se estavam bem temperados.
como estava saboroso, esqueceu do convidado e do marido. O que aconteceu? Ela comeu todas as traíras sozinha. Após esse acontecido, eis que ao retornar para casa com o convidado, o senhor raposo foi logo avisando que eles estavam famintos. E aí? A dona raposa mentiu que os peixes estavam no fogo para não esfriarem e disse para o seu tigre se acomodar, que iria arrumar a mesa. Depois que ela disse isso, enquanto o convidado se acomodava, ela disse bem baixinho para o marido o quê? Isso, disse para o marido que os peixes eram velhos e ficaram duros, por isso precisavam de facas afiadas. E o seu raposo foi fazer o quê? O seu raposo acreditou e foi ao quintal amolar as facas. Aí, ao tigre, a dona raposa disse que o marido só o convidou para o almoço porque queria cortar e comer as suas orelhas. Então, assustado, o seu tigre saiu em disparada e dona raposa disse ao marido que ele havia levado as traíras. Nisso, seu raposo saiu atrás dele com as facas bem afiadas, não é mesmo? E o seu tigre? Bom, o seu tigre saiu numa disparada, correu para trancar-se em sua casa, pois acreditou que o seu raposo havia enlouquecido e que queria comer as suas orelhas. Lembraram? Foi isso mesmo que aconteceu? O que acharam desse reconto? Deu para lembrar bem, né? Então agora que nós já fizemos esse reconto, vamos continuar falando sobre contos de artimanha. Por isso, agora, lá na atividade 6, anotem a data de hoje e vamos lá. Vamos ver o que pede na atividade 6. A atividade 6 diz: agora que você conhece alguns contos de artimanha, complete o quadro. Nós já vimos contos de artimanha com personagens humanos e também com de animais, não é mesmo? Já vimos os contos de artimanha. Vamos completar? No quadro aparece contos de artimanha. Todo conto de artimanha tem. E aí? O que tem num conto de artimanha? Quais são as características marcantes desse conto? Nós vimos que os contos de fada têm suas características marcantes, as fábulas, vimos o gênero notícia também tem suas características. Qual é a característica do conto de artimanhas? Você sabe? Nós já falamos, já comentamos e já analisamos. Já lembrou? Vamos ver se você pensou da mesma maneira ou parecido. Você disse que todo conto de artimanha tem que ter um personagem esperto, que é o protagonista. Muito bem, protagonista é o personagem principal, não é mesmo? E num conto de artimanhas sempre vai ter um personagem esperto, não é mesmo? E o que mais? Qual outra característica marcante de um conto de artimanha? Já respondeu? Então vamos ver. Um conto de artimanha tem que ter um personagem que é o vilão e que de alguma forma é maldoso com o personagem principal. Isso mesmo. Você pensou em mais alguma coisa? Eu trouxe essas duas. Tem mais alguma característica marcante de um conto de artimanha? Ah, você pensou assim: todo conto de artimanha eu só vou descobrir o que aconteceu lá no final. O desenrolar de toda a história só vou entender no final. Isso também é uma característica marcante desse conto, certo? Bom, o quadro 6 não é só esse. Tem mais uma parte que diz assim: um conto de artimanha nunca tem. Agora, o que um conto de artimanha nunca tem? Sabe me dizer? Também já vimos. Já respondeu?
Você respondeu que um conto de artimanha nunca tem fadas, bruxas e magias? Parabéns, isso mesmo. Isso nunca vai ter num conto de artimanhas. E o que mais nunca tem num conto de artimanha? Você respondeu príncipes e princesas? Isso também não tem num conto de artimanhas. Pensou em mais alguma coisa? Ah, você também respondeu que não tem reis e rainhas? Isso mesmo! Então agora nós acabamos de ver o que são características marcantes de um conto de artimanha e o que não tem num conto de artimanhas, não é mesmo? Agora que já respondemos essa atividade, acompanhe comigo o Você Sabia. Você sabia? Você sabia que os contos de artimanha, assim como as fábulas e os contos de fadas, têm suas raízes na tradição oral? Suas histórias muito antigas, transmitidas ao longo do tempo, de geração em geração, e por isso há diferentes versões, pois cada um conta de um jeito. Tem sempre um personagem que, oprimido por uma situação social, usa a artimanha como arma para enganar alguém e obter o que deseja. Tradição oral, vocês sabem dizer o que é? Isso mesmo, tradição oral é quando nós contamos. Ele não é escrito, vai passando de pai para filho. É a tradição e por isso é que ele muda de um lugar para o outro, porque cada um tem a sua cultura, a sua maneira de viver. E a cada conto se aumenta um ponto, não é mesmo? Bom, hoje a aula está terminando, mas eu quero continuar a falar desses contos de artimanha com você na próxima aula, combinado? Eu espero você, certinho? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus. E aí, fizeram a tarefa de ontem? A tarefa pedia para registrar quais novos conhecimentos vocês adquiriram a partir da reportagem sobre os craques de futebol. Acredito que vocês aprenderam bastante. Eu aprendi muito. Vamos continuar com a aula de hoje. Peguem o livro SESI na página 108. Vamos fazer a atividade 3. Leia agora a reportagem publicada na revista Ciência Hoje das Crianças, com o título Doce no Salgado, produzida no livro Muitos Textos, Tantas Palavras. Antes de fazer a leitura, discute em duplas e registre as respostas no caderno. Hoje nós vamos fazer a letra A e a letra B. A letra C nós não iremos fazer. Vamos ver a letra A? Do que será que o texto vai falar? Doce no salgado. Será que é uma receita de pão? Na receita de pão vai açúcar. Será que é uma receita? Na receita de pizza também a gente pode colocar açúcar. Será que é sobre isso que vai falar? Peguem o livro Muitos Textos, Tantas Palavras. Um tempinho para vocês pegarem. Vão lá na página 97. Aí, pegaram? Todos prontos? Vamos observar algumas das imagens do livro. Olhem só, parece um mar, não é? Doce no salgado. Tá melhorando as pistas. Vamos ver a próxima? Observem lá. Plantas aquáticas, água. Vamos ler a legenda? Sob a água salgada dos oceanos, existem bolsões de água doce. No entanto, ainda não sabemos se será possível e seguro usar essa água. O que será que são bolsões? Depósito subterrâneo, especialmente de água ou petróleo. Já está ficando mais interessante, não é? Por meio dessas imagens e informações, a gente já percebeu algumas pistas. Doce no salgado, a gente já sabe que vai falar sobre algo do mar. Agora, água doce no mar? Vamos procurar mais pistas no subtítulo? Sabia que existe água potável escondida no fundo dos oceanos? Agora já sabemos sobre o que vai falar. Não é uma receita, é sobre uma descoberta. Vamos ler o texto para a gente entender melhor? Vamos junto ler o texto na página 97. Refletindo sobre, será que existe água potável nos oceanos? As imagens e as antecipações já nos sugeriram que sim. Vamos ler o texto para ver? Doce no salgado. Sabia que existe água potável escondida no fundo dos oceanos? Uma das grandes preocupações da humanidade nos dias de hoje é a possível falta de água doce em um futuro muito próximo. Precisamos de água potável para beber, tomar banho e fazer muitas outras coisas. Por isso, cientistas de todo o mundo procuram reservatórios de água doce.
Você deve ter pensado em lagos, rios e lençóis freáticos. Sim, essas são as fontes mais comuns de água potável, mas pesquisadores têm encontrado água doce em um lugar muito improvável, nos oceanos. A falta de água potável é uma das grandes preocupações do homem. No fundo do mar, debaixo de toda a água salgada, tem sido descoberto bolsões de água doce que se formaram há muitos e muitos anos. Os cientistas acreditam que, quando os oceanos eram menores e não cobriam tantas áreas quanto hoje, a água potável foi se acumulando em rochas, que mais tarde foram cobertas por sedimentos e depois pelos oceanos. Esses sedimentos mantêm a água doce isolada da água do mar, até hoje. Um dos pesquisadores que estuda esse reservatório é o hidrogeólogo Cos Krohn, da Universidade Flinders, na Austrália. Ele conta que a descoberta desses bolsões começou a acontecer por acaso. No início, as pessoas descobriam a água doce no fundo do mar durante as explorações de petróleo. Por exemplo, quando brocas gigantescas perfuravam o fundo do oceano. Relembra? E só nos últimos 10 anos surgiram estudos dedicados exclusivamente a esses reservatórios. Cos acrescenta ainda que a quantidade de água doce presente debaixo dos oceanos é enorme. Nos bolsões do mundo todo, o volume de água presente é 100 vezes maior que o total de água subterrânea consumida por toda a população mundial desde o ano de 1900, diz o pesquisador. Somente a quantidade encontrada perto de Nova York, nos Estados Unidos, seria suficiente para abastecer a cidade nos próximos 800 anos. Talvez nós, brasileiros, também possamos aproveitar dessa água. Segundo Cos, deve haver bolsões próximo ao Brasil. Eu acho que deve ter muita água no mar brasileiro, já que encontramos uma grande quantidade no Suriname, que é um país vizinho. O pesquisador diz que toda essa água poderia ser usada, pois retirá-la desses bolsões não seria algo complexo para o homem. Não é difícil, porque hoje em dia temos tecnologia para retirar o petróleo de lugares muito mais profundos do que os que estão esses reservatórios, afirma. Fim dos problemas? No entanto, nem todos os cientistas estão animados com essa possibilidade. O biólogo Jean Remy, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que é preciso ter cuidado antes de pensar em retirar a água do fundo do mar. Não sabemos direito a origem, a idade e a dinâmica dessa água, nem o efeito que sua extração poderia ter sobre os lençóis freáticos dos quais dependemos hoje, nem qual seria o custo de extração, transporte e tratamento, muito menos qual seria a qualidade da água no final do processo. Alerta! Então já sabem, né? Mesmo tendo conhecimento desses bolsões, devemos continuar poupando a nossa preciosa água, pois se não fizermos nada, um dia ela pode acabar. Observe que no final da página nós temos a fonte de onde foi tirada essa reportagem. E aí, gostaram do texto? Confirmaram as nossas antecipações? Muito legal, né? Eu não sabia que existia água doce no mar salgado. Vocês sabiam? Interessante, não é? Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.